Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais um dia de estudo com o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Como é bom chegar às quartas-feiras e saber que nós vamos receber também uma palavra diretamente do trono da graça, através do Reverendo Davidson, onde a nossa fé é fortalecida, algumas dúvidas são esclarecidas e isso aí vai nos ajudando cada vez mais trilhar, avançar, na caminhada cristã, em compreendendo, um pouco mais a respeito do tema que nós estamos estudando, que são os segredos revelados através do livro de Jó, a respeito das provações. Bendito seja o nome do Senhor e principalmente por usar o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Queridos, nós vamos orar e logo depois da oração nós iremos então já convidar o Reverendo Davidson para que esteja aqui, dar a ele tempo, para que ele possa, além de expor aquilo que Deus tem colocado através do que ele escreveu no livro, também ele fica bem à vontade para compartilhar conosco a respeito dos livros, tá bom? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por mais uma quarta-feira que se inicia, obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, obrigado pelo dom da vida, obrigado, Senhor, porque podemos despertar nessa manhã e já contemplar as tuas maravilhas, obrigado, Senhor, pelos passarinhos, pelo menos aqui em Aracruz que eu ouço cantarolar, obrigado pela brisa, Senhor, que sopra e toca o nosso corpo, trazendo um frescor. Louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado também, Senhor, pela vida do reverendo Davidson, que prontamente e gentilmente se dispôs a estar conosco nessa live para ser instrumento das tuas mãos, para nos abençoar, para nos fortalecer a fé, para nos encorajar e também esclarecer, Senhor, a respeito da caminhada cristã. Que o Senhor possa continuar abençoando a ele, a sua esposa Márcia, a sua família e também, Senhor, cada um dos ouvintes que vão se conectar conosco daqui a pouco, para que possam também ser edificados. Usa o teu servo com graça, com sabedoria, é a minha oração nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu aqui chamar o reverendo Davidson. Bom dia, reverendo Davidson. Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você? Tudo bem. E você, como é que está? Estamos bem, graças a Deus, prontos para mais um estudo da palavra. Muito bom, muito bom. É sempre bom recebê-lo em nossas manhãs de quarta-feira. É sempre bom receber a palavra do Senhor através de seus lábios. Que Deus continue te abençoando. Reverendo Davidson, eu vou sair de fininho para que você esteja bem à vontade, aproveitando bem o tempo, para que Deus te use cada vez mais com graça e sabedoria. Tá bom? Obrigado, pastor Aderson, como sempre, abrindo essa porta aí para a gente poder continuar, fazendo a obra de Deus. Muito bem, meu querido, minha querida, você que está nos acompanhando aqui todas as manhãs, em nossos estudos bíblicos, a gente sempre começa dando indicação literária. E os livros são esses aqui, ó. Primeiro, A Semente e a Palavra, na sua segunda edição ampliada, um livro especial para quem deseja pregar a palavra de Deus com sermões narrativos, tá? São 400 páginas de puro conteúdo de homilética aplicada ao sermão narrativo, que é, na verdade, o que a gente estuda como sendo a nova homilética, tá? Então, é um material muito bom, muito denso, técnico, mas, ao mesmo tempo, escrito de forma simples.
para você aprender a semear a palavra de Deus de modo a impactar os seus ouvintes. Esse aqui também é o livro que marca a nova fase do meu trabalho literário, que é Revelações Originais do Salmo 23, ó. Segredos revelados da Bíblia hebraica. Tá vendo aí? Então, versículo por versículo, palavra por palavra, você vai conhecer o Salmo 23 como nunca conheceu antes. Todos os segredos revelados à luz da língua hebraica, tá? Nesse livro aqui, é um livro bem diagramado, um livro bem produzido, né, com conteúdo totalmente baseado no hebraico, que é bastante imagens. Essa imagem aqui é bastante identificativa também, né, de uma ovelha que não tem a ajuda do pastor, ela é bem emblemática, não é? Mas é um livro aqui, ó, muito bem ilustrado, aqui, ó, essa aqui é uma imagem linda, né? Olha que ovelha linda, né? Bem tratada, bem cuidada pelo seu pastor. Então você vai ver tudo que o Salmo 23 revela para nós de modo com bastante conteúdo, um modo bonito de trabalhar, enfim. Você vai conhecer de verdade o Salmo 23, que é o salmo mais amado de toda a palavra de Deus. Esse aqui é o irmão siamês dele, né? Complementa, ele é o Salmo 91, totalmente comentado também à luz da Bíblia hebraica. Ó, proteção divina no curso da vida. Você pode ver aqui, ó. Ó, olha como é que está aqui, né? Direto da língua original hebraica. Então, também, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz do texto hebraico. Mesma pegada, ó. Um material bem diagramado, perfeito, ó, com muitas informações. Tá vendo? Tanto imagens ilustrativas, como essa aqui, né? Quanto também imagens que têm muito a ver com o conteúdo, que é todo o conteúdo que você precisa para compreender em profundidade o Salmo 91, tá? Mais do que nunca, você vai, a partir de agora, conhecer a mensagem do Salmo 91 em profundidade. Uma produção também belíssima da editora Contextualizar, tá? E para fechar aqui, ó, o livro que é o tema das nossas aulas aqui nessa série, o livro Além do Sofrimento, a Disputa pela Integridade, no livro de Jó, tá bom? Nesse livro aqui é a base de todo o conteúdo que temos trabalhado. Aqui tem 420 páginas de puro conteúdo daquilo que nós temos ensinado aqui, tá? Então, para você que deseja conhecer o livro de Jó em profundidade, todos os temas difíceis do livro, como você tem visto aqui, esse livro aqui vai complementar nossas aulas, porque as nossas aulas elas são um resumo daquilo que eu tratei nesse livro aqui, tá? Então, faça contato comigo pelo WhatsApp 021 998 58 5402. Eu vou ter prazer em fazer contato com você. Então, te enviar os links de cada um desses meus livros e outras obras também. Tem livro de graça, tem curso gratuito. Você pode fazer contato comigo e você vai ter muito material nesse sentido. Tá legal? Pastor Aderson, estamos prontos então para começar a nossa aula. E já estamos aqui com o material em tela. Como você já sabe, estamos com esse nosso resumo aqui. Já estamos quase chegando no final. Eu acredito que em 2 aulas mais, né, hoje mais uma, nós conseguimos terminar todo o conteúdo do livro de Jó, tá? Mas você pode pedir, ó, esse resumo aqui, esse PDF de 50 páginas, para o pastor Aderson. Ou fala comigo também, né? Você pode fazer contato comigo também. Eu te mando gratuitamente o nosso resumo chamado Segredos Revelados do Livro de Jó. Tá bom? Então você pode participar aqui e pegar de graça esse material para recuperar o tempo perdido, né, com as outras aulas, como você tem visto aqui. Nós estamos aqui na página 40 do e-book, onde finalmente Deus fala com Jó. Nós vimos até agora muita gente falando, o próprio Jó falando várias vezes. Nós vimos aqui os amigos de Jó, a mulher de Jó falando.
o diabo falando também, não é? Falando com Deus ali no caso, e com Jó, a interação de Satanás com ele era uma interação de opressão, não é? Satanás oprimindo Jó. Mas agora chegamos aqui à voz de Deus. Finalmente Deus fala com ele. Vamos tentar tratar hoje aqui o que Deus fala com Jó e como Jó responde a essa fala de Deus, tá bom? É o conteúdo do que planejei para estar tratando hoje. Então, a revelação suprema, finalmente Deus responde a Jó, é o clímax do livro de Jó e também o clímax do nosso resumo aqui, tá? Primeiro vamos tratar aqui do silêncio de Deus. Então, Jó enfrentava o silêncio divino angustiante, enquanto clamava por respostas sobre o seu sofrimento. Mesmo em meio à aparente ausência de Deus, Jó mantinha sua fé, confiando na bondade e justiça do Senhor. E o que é mais interessante aqui, o que é um drama, né? Isso piora ainda mais o drama de Jó. O que é mais interessante é a gente perceber que Satanás fez com que tudo parecesse como sendo obra do próprio Deus contra Jó. Embora indiretamente Satanás estivesse fazendo tudo aquilo com a anuência de Deus. Mas a questão é que o diabo foi fazendo todo o sofrimento, destruindo a casa, os bens, destruindo a família, matando aquelas pessoas todas e deixando Jó depois completamente enfermo. Tudo isso ele fez de modo que Jó interpretasse que era a ira de Deus devastando a sua própria vida, né? É como se fosse Deus tirando tudo de Jó. Satanás teve esse cuidado de fazer parecer o próprio Deus. Não tem a máfia, né? Esses bandidos aí que matam pessoas, torturam e fazem parecer que é um acidente. Então, Satanás teve esse cuidado de fazer que Jó e as pessoas, os amigos de Jó, entendessem e interpretassem que era o próprio Deus diretamente que estava acabando com Jó, tá? E o fato de Deus se manter em silêncio também piora a angústia, não é? Naquele tempo que Jó ficou sofrendo, acreditamos nós, assim como a tradição judaica diz, que foi de 9 meses a 12 meses que Jó enfrentou aquele sofrimento todo, não é? Isso é muito possível. Mais tempo do que isso, acho que nenhum ser humano aguenta, né? Então, durante aproximadamente um ano, Jó enfrentou tudo que você lê no livro lá. Então, ele enfrentava, além de tudo, o silêncio do próprio Deus. E qualquer um aqui que já enfrentou o silêncio de Deus, passando pela prova, pelo sofrimento, sabe o quanto é angustiante. Você ora, você clama, você se humilha, pede a Deus, mas Deus não responde nada. Porque ele está indiferente, porque ele não te ama. Não, não é isso. É porque ele está testando a sua fé, como ele fez com Jó, não é? Esse teste para nós é angustiante. A nossa paciência, a nossa confiança nele está sendo testada, além do próprio sofrimento em si, não é? Então, tudo isso é parte do trabalho de Deus em nosso próprio caráter, na forja que Deus está colocando na nossa vida, para que a gente possa, de fato, estar agradando o coração dele e alcançando maturidade espiritual, né? Então, Deus se manteve em silêncio. Até que, finalmente, Deus fala com ele. E Deus se manifesta a Jó, tá? Deus, então, se manifesta a Jó. Então, Deus finalmente se manifesta a ele em meio a uma poderosa tempestade, demonstrando sua grandeza e majestade. É interessante que eu botei aqui, ó, poderosa tempestade, mas na verdade não é uma tempestade completa, é uma tempestade localizada, ou seja, ela é poderosa em termos de efeitos na visão do próprio Jó, né? Mas era uma tempestade localizada, portanto, uma tempestade pequena, tá? Para quebrar todas as expectativas de Jó, não é? Se não fosse uma situação de blasfêmia, né?
É como se essa pequena tempestade, apesar de poderosa, ela pudesse provocar risos, porque, por exemplo, é como se o seu salvador de uma situação que você precisa vencer, e você esperava, sei lá, a donzela esperava o cavaleiro montado num cavalo branco, e esse mesmo cavaleiro é barrigudo, careca, montado num jumento, não é? Seria mais ou menos isso. Então, quando Deus aparece para Jó em uma pequena tempestade localizada, ela é poderosa no sentido de dar o efeito para Jó, tá? Mas qualquer um que observasse de longe seria uma quebra de expectativa o modo como Deus escolheu aparecer para Jó, tá? O texto hebraico deixa mais claro isso do que a própria tradução em português. Então, Deus se apresenta nessa tempestade, demonstrando sua grandeza e majestade, apesar de ter um efeito também para quem vê de longe, que não era o caso de Jó, né? Mas para quem vê de longe, enxergar como uma quebra de expectativa, o modo como Deus escolheu se apresentar a Jó, se manifestar a ele, tá? Bom, a voz de Deus ecoa com autoridade, isso sim, a voz de Deus tem autoridade, né? Porque ele fala como alguém que criou tudo. E Jó não estava presente quando Deus criou, né? Esse é o principal foco. É Deus mostrando para Jó com quem Jó estava lidando. Jó não estava lidando com os seus amigos mais, ele estava lidando com o juiz de toda a terra, com o Todo-Poderoso. E Deus demonstra isso através da sua argumentação, não é? Então a voz de Deus ecoa com autoridade, desafiando Jó a contemplar a vastidão e a complexidade da criação divina, tá? Então, Deus coloca Jó no seu lugar. O Jó que estava cheio de razão, e de fato ele tinha certa razão, ele estava sofrendo, da nossa percepção, né, de modo injusto, como a gente também sente, né, que a gente sofre de modo injusto. Mas Deus mostrou para ele, ó, que eu estou acima de tudo isso, eu sei o que eu estou fazendo. Eu que criei tudo, não vou saber o que eu estou fazendo com você. Eu sei o que eu estou fazendo. É basicamente isso que Deus mostrou para Jó, tá? Que Deus falou com ele. Mas Deus não respondeu às perguntas de Jó. Isso é importante você entender. Deus não respondeu tete a tete tudo que Jó perguntou, não respondeu, porque não precisa responder. Deus simplesmente demonstrou a sua autoridade, ponto. Jó ficou calado, as perguntas cessaram, porque Jó percebeu com quem ele estava lidando, entendeu? A questão aqui é o relacionamento com a pessoa de Deus, e não respostas plausíveis, lógicas, para o que Jó estava enfrentando. Queria mostrar o seguinte: você precisa ter um relacionamento comigo e isso vai bastar, entendeu? Em qualquer sofrimento que a gente enfrente nessa vida, nós precisamos entender que é o relacionamento com Deus que vai nos sustentar. E ponto final, tá? O questionamento divino sobre Jó, que é o questionamento retórico que Deus faz com ele, né? Deus apresenta uma série de perguntas a Jó, levando-o a reconhecer a sua própria insignificância diante da sabedoria e do poder do Criador. Então, Jó fez perguntas querendo entender o motivo pelo qual ele sofria. Deus não respondeu nenhuma delas, mas Deus se apresenta a ele fazendo novas perguntas, perguntas retóricas para deixar Jó naquele lugar de humilhação perante Deus, entendeu? Então Deus, na verdade, está humilhando Jó, para Jó se recolher à sua insignificância e simplesmente aceitar o quinhão que Deus reservou para ele durante o período do seu sofrimento. O que também era uma questão difícil para Jó, porque Jó queria respostas intelectuais, respostas filosóficas, quem sabe, uma revelação privilegiada de como tudo funciona no universo. Essa revelação Jó não teve. Quem tem somos nós.
nós temos a revelação de por que tudo aconteceu com Jó. Mas Jó não tinha essa revelação, tá? Então, é muito importante você entender isso. Deus só questiona Jó e não traz respostas, tá? E todo esse questionamento, as perguntas que Deus faz para ele, são perguntas retóricas, que não têm o objetivo de responder nada. Ele só tem o objetivo de demonstrar para Jó quem Jó é e quem Deus é, com quem Jó está lidando. Era essa a questão aqui de Deus, tá? As questões de Deus abrangem desde a formação da terra até o controle dos elementos naturais, revelando sua soberania sobre toda a criação, tá? Além da criação, do universo, de tudo, aparecem os tais animais fantásticos no livro de Jó, que eu também já tratei aqui com vocês. Eram animais fantásticos porque eram animais mitológicos, que aparecem aqui. Talvez até seja uma referência a animais pré-históricos e que ficou, né, no imaginário do povo esse conhecimento, ou simplesmente animais mitológicos mesmo, mas que Deus apresenta aqui como se eles tivessem existido. E claro, se Jó percebeu e entendeu a mensagem, é porque de alguma forma Jó, ao menos culturalmente, ele já sabia desse tipo de existência, né, dos animais fantásticos aqui. Então, o texto aborda a interpretação das criaturas míticas mencionadas no livro de Jó, que é o Behemoth e o Leviatã. Lembrando que o Leviatã é a besta do mar, que é retomada lá em Apocalipse. O Leviatã é uma besta mitológica na cultura mesopotâmica, tá? No meu livro, no meu comentário, eu falo bastante sobre o Leviatã, trago imagens arqueológicas aqui, naturalmente, da representação desse Leviatã, que é também conhecida, era uma deusa babilônica também, que era conhecida como Tiamat. Para qualquer um aqui que é mais ou menos da minha geração, deve se lembrar daquele desenho animado que passava na Rede Globo, que é o desenho A Caverna do Dragão, que tinha lá o dragão de 7 cabeças, que era o Tiamat. Ele foi retirado da mitologia pagã, tá? Era a representação desse Leviatã, que é a serpente marinha. É, portanto, a besta do mar, que é retomada lá em Apocalipse. E o Behemoth seria a besta da terra, que é o animal terrestre. Alguns acham que é o hipopótamo, como nós conhecemos hoje. Eu, particularmente, não vejo paridade no Behemoth como se fosse o hipopótamo e o Leviatã como se fosse um jacaré, um crocodilo, algo assim, né? Não, para mim são seres mitológicos mesmos. Então, esse Behemoth, ele pode ser uma referência também a um ser antigo pré-histórico que andava na Terra, né, que o povo até inventou nomes aí para esses animais pré-históricos, ou simplesmente um animal mitológico, o Behemoth, como também está ilustrado aqui no meu livro, com imagens também dessa besta da Terra, tá bom? Que é como se fosse um grande colosso, nível assim do tamanho de um elefante ou até maior, né, com animais que andavam na Terra, portanto, animais de natureza mitológica, tá? Então, o Behemoth e o Leviatã aparecem no livro de Jó, Deus usando esses animais, o quanto ele domestica tanto o Behemoth quanto o Leviatã, e Deus controla como se fosse um pet, como se esses animais aqui, extremamente perigosos para o ser humano, fossem os pets raivosos de Deus, né? É bem interessante essa comparação aqui. Essas criaturas são analisadas sob diferentes perspectivas, como representações literárias, simbólicas ou de possíveis animais pré-históricos também, como eu levanto essa possibilidade, tá bom? Muito bem. Então, as mitologias pagãs aparecem nesses animais aqui. Então, são traçados paralelos entre as descrições bíblicas e as mitologias de outras culturas antigas, como a mesopotâmica, egípcia e cananeia, tá?
Então, isso aqui no meu livro eu trato com bastante profundidade exemplos desses animais mitológicos e o quanto tem de semelhança com essas figuras que aparecem em Jó, tá? Essas comparações sugerem que o autor do livro de Jó pode ter feito uso de elementos mitológicos conhecidos para ilustrar a grandeza de Deus, não é? Isso aqui é bem interessante você perceber o quanto Deus pode usar até mesmo mitologia pagã, desde que reforce a mensagem que ele quer passar, no caso aqui para Jó e para nós também, né? Bom, a resposta de Jó. Diante da revelação divina, Jó se reconhece em sua insignificância e se curva em humildade e reverência ao Senhor, tá? Jó compreende que há mistérios além da sua compreensão e se resigna à sabedoria soberana de Deus. De fato, a gente também, especialmente hoje, no século XXI, a gente que está vivendo a tal era da informação, a gente quer lógica para tudo, né? Desde a época do iluminismo, né? Na alta Idade Média, depois entrando no declínio da Idade Média, e o iluminismo gerando as perspectivas atuais da nossa sociedade, e essa busca frenética pelo conhecimento, pela razão, quase que um endeusamento da razão, não é? Tudo isso, então, é característica da nossa geração, da nossa fase, né, de vida na humanidade. Mas a gente muitas vezes assume essa postura arrogante, porque a gente domina muitos conhecimentos. Mas mesmo assim, os mistérios da vida, esses são de exclusivo domínio do próprio Deus. A gente, por mais arrogante que seja, por mais inteligente que seja, a gente permanece limitado. E aí tem um detalhe interessante, né? Deus criou seres humanos totalmente limitados para que não houvesse nenhum tipo de resistência ao domínio do próprio Deus. Talvez esse seja um erro do ser humano, criando inteligências artificiais, criando robôs com potencialidade de serem maiores, mais fortes e mais inteligentes do que o próprio homem que os criou. E isso é perigoso. A própria mitologia moderna, né, dos filmes de ficção científica, já alertam para isso, né? Embora seja ficção, mas já traz um alerta para isso, você criar um monstro que você não consiga dominar depois. Deus teve esse cuidado. Tanto o Leviatã quanto o Behemoth, o próprio ser humano, todos estão debaixo da total, do total controle, do total domínio do próprio Deus, tá legal? Então, isso é importante, né? Uma reflexão importante para a gente fazer também. Próximo tópico aqui, que é o próximo capítulo, né, do meu livro, que eu resumi, e dá tempo da gente seguir aqui, nós vamos ver aqui que é um desdobramento que a gente acabou de ver sobre a resposta de Jó, aquela resposta humilde e reconhecendo de quem não sabia de tudo, e que ele, portanto, precisava se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E agora a humildade diante da majestade, Jó, e a soberania divina, tá? É o que a gente vai dar como desdobramento do que acabamos de ver aqui. Então, vemos aqui nesse primeiro tópico, né, o reconhecimento da grandeza de Deus. Quando Deus se mostra grande, Jó se humilha e reconhece, e abraça a sua insignificância, sabendo que Deus é maior do que ele próprio, do que toda a humanidade. Então, o livro de Jó convida o leitor a contemplar a grandiosidade da criação e também a reconhecer a majestade e a glória de Deus. Então, nós estamos convidados a aprender a lição que Jó teve que aprender na marra, tá? E também, né, de modo espelhado, os amigos de Jó e a própria esposa de Jó também. Todos podemos aprender essa lição, de que Deus está no controle de tudo, embora não pareça. Deus é mais inteligente do que nós, é mais poderoso do que nós, e no lugar de Deus nós não teríamos condição de fazer nada, ainda que estejamos recebendo os poderes de Deus, por exemplo, não é?
o que foi muito bem ilustrado naquela parábola moderna, que é o filme Todo-Poderoso, o primeiro filme com Jim Carrey, mostra isso, né? O quanto o ser humano, ainda que tenha os poderes de Deus, não conseguiria fazer melhor do que Deus, tá? Então, é muito interessante você assistir esse filme, vale a pena, né? O filme Todo-Poderoso. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Bom, passagens bíblicas destacam a imensidão dos céus, a vastidão da terra e a complexidade da natureza como testemunhos da grandeza do Criador. Então, Deus se mostra grande, embora naquela cena, né, da pequena tempestade, isso pode ser até um anticlímax, né, mas na verdade é um clímax pelo argumento que Deus fala com Jó, tá? Deus se mostra, portanto, grandioso e Jó insignificante, portanto, debaixo da auto-humilhação, né? Bom, a alimentação humana diante da soberania divina, tá? Ao confrontar-se com a magnitude da criação, Jó reconhece a sua própria insignificância e também a sua limitação diante da soberania de Deus, tá? Isso é um reconhecimento, portanto. E vale a pena a gente perceber o quanto de lição a gente precisa receber, porque, de fato, precisamos também confrontar a nossa insignificância com a magnitude revelada de quem Deus é na própria criação, tá? Então, isso tudo é força para a gente. As Escrituras enfatizam a natureza finita, independente do ser humano, em contraste com a infinitude e onipotência de Deus, tá? Jó aprendeu isso aqui do modo mais difícil, mas a gente pode, quem sabe, lendo o livro de Jó, estudando o livro de Jó, a gente consegue, então, aprender de modo mais tranquilo um pouco, né? Um pouco mais fácil. A aceitação da vontade de Deus. Jó aprende a submeter-se humildemente à vontade soberana de Deus, mesmo quando não compreende completamente os seus propósitos. Assim, a Bíblia ensina a importância de confiar na sabedoria e bondade divinas, mesmo quando enfrentamos circunstâncias difíceis, tá? Então, é muito importante essa lição para nós, inclusive hoje, já que o nosso objetivo em todas essas aulas é um objetivo prático, né? Além da curiosidade, além do conhecimento por si só da palavra, que já edifica, mas temos também o objetivo prático devocional e aceitar a vontade de Deus durante um período da sua vida, durante a sua vida toda também, né? Isso é a principal lição que nós podemos tirar em toda a carga de sofrimento que está reservada para nós, né? Quanto mais sofremos, mais podemos aprender e temer a Deus, nos recolhendo a nossa pequenez, tá? Então, confie, aprenda o mais rápido possível a confiar em Deus, tá? E na sabedoria dele e no controle que ele exerce sobre tudo e também sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós, tá legal? Essa é a lição mais importante de Jó. A confiança na bondade de Deus também, né? Deus é bom, apesar da gente, às vezes, ficar embasbacado com o silêncio dele, mas Deus é bom. E mesmo em silêncio, ele está olhando para nós
e quer o melhor para nós, tá? Jó mantém a sua confiança na bondade e justiça de Deus, mesmo diante da adversidade do sofrimento, inclusive contra a opinião da sua própria esposa, né? Que para ela seria mais fácil para ele, para ela também, se Jó blasfemasse logo, chutasse o balde, e então morresse de uma vez e ela ficaria viúva. Não seria mais fácil para ela sobreviver à morte do seu marido, por fatores culturais e até mesmo pessoais, né? Seria mais uma perda que ela teria, além de todas as perdas que ela já teve, mas ainda assim ela fala aquilo por misericórdia, aquele sentimento de misericórdia pelo seu próprio marido, no estado em que ele foi definhando e acabou estando ali, não é? As Escrituras revelam a natureza amorosa e compassiva de Deus, que cuida dos seus filhos e trabalha para o seu bem. Então, muitas vezes você pode não perceber isso no dia a dia, mas sim, Deus é bom, Deus te ama. Se você especialmente tem um relacionamento com Ele, Deus te ama. Ele vai tratar com você até você alcançar a perfeição, até você alcançar a estatura de pessoa, né, de varão, de mulher perfeita, na presença do Senhor. Tá legal? Então, não importa o nível de sofrimento que você está passando, a luta que você está passando, confie no Senhor. Faça isso sem murmurar. Faça isso se esforçando para não criticar, para não reclamar. Mas em frente, né? É um exercício. Não reclamar também é um exercício. Manter-se calado diante das adversidades é um exercício de fé. E essa confiança em Deus, então, vai ser vista, vai ser percebida na sua vida, nesse treinamento que Deus está te dando, para você, de uma vez por todas, né, de fato, compreender Deus do modo como Ele se revela para você, tá bom? A adoração diante da soberania divina, ela também é uma lição importante, porque diante do sofrimento você vai se manter calado, vai se manter confiante, mas você vai abrir a boca para adorar, e não para criticar, e não para questionar, tá bom? Entenda, questionar, ele é importante, é até saudável. Não questionar no sentido de criticar, mas questionar no sentido de obter resposta de Deus, né? Abacuque fez isso, o profeta, Jó fez isso, tantos outros fizeram isso. Inclusive o próprio Jesus também fez isso. O próprio Jesus também questionou a Deus quando ele falou, né? Deus meu, por que me desamparaste? Lá na cruz do Calvário, né? Ele cita o Salmo. O objetivo ali não é demonstrar que Deus o abandonou, né? Muita gente interpreta errado essa passagem. Jesus não estava questionando que Deus o abandonou, mas ele estava resgatando o Salmo 22 para mostrar para quem estava ouvindo a sua palavra, lá no final do Salmo, que mesmo diante do desespero e das pessoas reclamando, das pessoas zombando, inclusive, de quem confia em Deus, lá no final, Deus demonstra que ele estava o tempo todo cuidando, protegendo e preservando a vida daquele que confia no Senhor, né? Então, diante do sofrimento, não abra a boca para murmurar, mas abra a boca para adorar a Deus, tá? A adoração é uma das melhores respostas que podemos dar a Deus diante da prova que estamos enfrentando temporariamente. Então, a resposta de Jó, a manifestação da grandeza de Deus, é um ato de profunda adoração e submissão ao total controle de Deus sobre tudo. O texto, então, convida o leitor a imitar o exemplo de Jó, louvando e exaltando a majestade e a soberania de Deus. E aí essa é a principal lição, essa é a lição que realmente importa, naquilo que precisamos aprender no nosso próprio sofrimento, e especialmente no livro de Jó. Tá legal? Vamos deixar então para a próxima aula o nosso epílogo. Vamos trabalhar o epílogo de Jó, tá? É o arremate do clímax que nós já vimos hoje.
Quando Deus fala e Jó corresponde de modo adequado a essa fala de Deus. E na próxima semana vamos ver o epílogo, se Deus permitir, não é? Com a restauração e redenção no final de Jó. Tá legal? Na nossa próxima aula, acredito eu, vamos estar fechando toda a nossa saga de Jó. E então fechamos o nosso ano para começarmos 2025, o próximo ano, com a bênção do Senhor, com um novo tema que o Senhor vai dar para cada um de nós. Tá legal? Pastor Aderson, a palavra é sua. Pode agora tomar aí as rédeas. Joia, joia, joia. Queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu colocar o reverendo Davidson aqui em loco. Eu quero dar bom dia aos irmãos e irmãs que estão conosco. Alguns passaram por aqui rapidamente, outros não. Outros já permanecem aqui, como é o caso da nossa irmã Zilmar, a Cristina, a Ilma Guimarães, outros também que deram uma rápida passada. Quero dar bom dia a vocês, né? Mais um dia de aula, mais um dia que tivemos a oportunidade de ouvir Deus falar ao nosso coração e até mesmo agora nós temos a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas com o reverendo Davidson. Por exemplo, diferente do que fora dito aí no passado por algumas pessoas, é interessante que o reverendo Davidson vem hoje e coloca através dos originais que Deus deixa Jó sem resposta. Olha só que interessante, né? Deus deixa Jó sem resposta. E outro, ele também ele comentou a respeito da crítica, né? E aí a gente tem que entender que existe uma crítica que é totalmente desfavorável. Mas eu vou pedir ao nosso reverendo que possa aprofundar mais esses dois aspectos, porque até então, no passado, ninguém nunca colocou isso, ou ninguém nunca colocou desta maneira que Deus deixa Jó sem resposta. Exato, né? Deus não respondeu Jó nas perguntas que ele fez para o próprio Deus. Também a resposta que Deus deu para Jó foi uma resposta em forma de perguntas retóricas. O que traz para a gente também essa informação de que quando a gente abre a boca para reclamar no meio do teste, isso depõe contra a nossa fé, porque é uma falta de confiança na ação do próprio Deus. Então é muito importante a gente entender que na hora do teste, e eu já expliquei em aulas passadas aqui, que tem duas situações que a gente enfrenta, que são duas palavras hebraicas que ensinam para a gente como passar por esse tipo de problema. Temos então a primeira palavra hebraica que é din. Din é o juízo de Deus. Quando o juízo de Deus vem sobre a nossa vida, a gente sabe o porquê que a gente está sofrendo o juízo. E o juízo ele pode ser afastado. Se eu perceber que o juízo está se aproximando, e eu sei o porquê, porque eu conheço a mensagem, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, e eu preciso, então, me colocar diante de Deus de modo a pedir perdão pelo meu erro, pelo meu pecado. E quando eu peço perdão porque eu reconheci, peço a Deus o livramento do juízo, pode ser, não é uma garantia, mas pode ser que Deus afaste o juízo. Entendeu? Então, o juízo iminente que está para chegar, eu peço a Deus, me arrependo, como aconteceu com Nínive, né? E Deus perdoou Nínive enviando Jonas para poder pregar para aquela cidade. Então, era uma cidade pecadora, uma cidade pagã, mas naquele momento recebeu a palavra de perdão de Deus, se arrependeu e, de fato, Deus perdoou durante um período. Depois, Nínive veio a pecar novamente, regrediu, né, na sua situação, numa geração para frente, regrediu na sua situação espiritual, mas pelo menos naquela geração recebeu o livramento do juízo iminente de Deus para a cidade de Nínive, né? É uma cidade que então recebeu esse livramento. Porque porque é juízo. E o juízo pode ser afastado. Agora, a outra palavra
que também representa a ação de Deus na nossa vida, é a palavra nisayon. Nisayon, em hebraico, significa teste, prova. O teste e a prova não foi feito para você tentar se livrar disso, tá? Ninguém consegue se livrar de um teste que Deus queira dar. O que você precisa fazer é aprender o mais rápido possível a lição do teste que você está enfrentando. Então, a questão aqui do teste é que você não sabe o motivo pelo qual você está enfrentando o que está enfrentando. Essa é a principal forma de você identificar se é o juízo de Deus ou se é um teste, um nisayon, tá? Porque no juízo você sabe o motivo. Deus deixa claro para você o porquê que você vai enfrentar o juízo de Deus. E, dependendo do caso, você pode se arrepender e, quem sabe, Deus vai afastar de você o próprio juízo que ele separou para você, tá? Agora, o teste não pode ser afastado. Você tem que enfrentar o teste, não tem para onde fugir. No caso de Jonas, era um teste. Para Nínive era juízo. Para Jonas era teste. Entendeu? Durante o período em que Jonas fugiu de Deus. Então, é interessante porque Jonas, naquele momento ali, Jonas foi testado, mas ele sabia o motivo. Mas nem sempre a gente sabe o motivo pelo qual somos testados, tá? Nem sempre você vai saber. Então, se você não sabe o motivo, não está claro para você, e você está enfrentando um problema que você percebe que não dá para fugir dele, isso pode ser um teste divino para você. Qual é a saída? Enfrenta de cabeça erguida o teste. Aprende o mais rápido possível a lição do teste, do nisayon, e sai na frente lá como vencedor desse teste. Foi a saída que Jesus teve. Enquanto ele estava enfrentando o teste, o nisayon, no deserto, na tentação de Satanás contra ele enfrentou a tentação o tempo todo com a cabeça erguida. Embora, se você pudesse ver a aparência de Jesus durante 40 dias e 40 noites no deserto, passando o jejum lá, a fome do jejum, e talvez só com água, porque ninguém sobrevive esse tempo todo sem água, a única coisa que ele tinha lá para beber era água no deserto, né? Comida ele não comeu. Então, a questão é, como é que estava a aparência de Jesus? Dá uma mensagem, que eu até já preguei uma mensagem muito interessante sobre isso. Você aparece Satanás lá diante dele, como tentador, em forma humanizada, né, para poder Jesus, ser humano, enxergar Satanás, mas como o anjo que ele é, todo bonito, no meio do deserto, com aquele esplendor, né, glorioso, embora seja um anjo caído, mas ele podia simular, se fazer de anjo de luz, mostrando o esplendor, né, do que seria um anjo de luz. E enquanto Jesus estava como ser humano, lá durante o seu tempo de jejum, suando no calor, com aquela areia do deserto colando na sua pele, ele já estava mal cheiroso, e as pessoas que frequentam os desertos de Jerusalém, o deserto da Judéia principalmente, que é onde Jesus estava, quando sai do deserto e vai tomar um banho, escorre água suja da areia, com aquela água de lama, né, na cor de café. A cor é de café, aquela cor escura, aquele marrom escuro do café. Então vai escorrendo aquela areia, aquela água suja, e Jesus estava assim, durante 40 dias e 40 noites, suando no deserto, mal cheiroso, com fome, fraco. E antes, ele havia sido batizado por João Batista, e veio lá, né, apareceu lá da própria voz de Deus, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba. E então a voz dizendo, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Por isso que na tentação de Satanás contra Jesus, a primeira coisa que ele fala é, se tu és o filho de Deus, faz essas pedras se tornarem pães. Por que ele falou, se tu és o filho de Deus? Ele colocou em dúvida, porque antes lá,
Deus havia falado, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Entendeu? Ele coloca em dúvida se de fato Jesus era filho de Deus, porque ele está falando, olha, está vendo a minha aparência? Eu estou bonitão aqui, eu sou um anjo. Olha para você, você é filho de Deus assim, com a cara toda suja de barro, suando, fedendo, enfrentando o deserto, sem condições, com fome, com um pouco de sede. É assim que você é filho de Deus? Eu aparento ser filho de Deus mais do que você. Aí depois leva para o templo, leva, né, para outras situações. Então, a tentação do diabo contra Jesus foi, contudo, facilitando para Jesus cair. E Jesus não cai. Ele rebate com a palavra. E para Adão e Eva, lá no Éden, era tudo favorável para que não caíssem. E mesmo assim eles caíram. Não é? Então é o segundo Adão, que é Jesus, sobrepondo o primeiro Adão, que é Adão, e que caiu mesmo com circunstâncias totalmente favoráveis. Então, não esqueça jamais, o Din é o juízo. Você sabe exatamente por que passa pelo juízo, e dependendo da sua humilhação, se der tempo, enfim, você pode reverter o Din, você não receber o juízo. Isso pode acontecer. Mas tem também o Nisayon. O Nisayon é o teste. Abraão enfrentou o teste, tendo que quase sacrificar Isaac. Jesus passou pelo teste no deserto. Jonas passou pelo teste, estava no início sendo reprovado, mas depois foi aprovado, né? Enfrentando o teste, indo para Nínive, tendo que pregar para ele na mar, para a cidade da Mar, né? Então, o teste você não sabe o porquê, na maioria das vezes, você não sabe o porquê enfrenta o teste, e ele não pode ser revertido. Você tem que enfrentar o teste, aprender o mais rápido possível a lição do seu teste, do seu Nisayon, e então você sair vencedor. Tá legal? Joia, Microfone, isso. joia. Bacana, né? Atentarmos aí para esse teste. Bom, até o momento não temos nenhuma pergunta aqui no nosso comentário, tá? Mas eu quero desejar bom dia às nossas amadas irmãs e irmãos. Quero pedir também que vocês possam compartilhar o link, né, das nossas lives com outras pessoas, para que elas sejam edificadas, sejam abençoadas. E aí, eu vou pedir ao reverendo Davidson que possa fazer, então, as considerações finais, e logo depois das suas considerações finais, que você possa também orar por nós. Tudo bem, reverendo Davidson? Perfeito. Vamos então. Olha só, né? Como é que Deus é bom. A gente conseguiu avançar bem e o tempo está bem tranquilo também para a gente fechar, não é? Então, Deus é bom até nisso aí. Bom, vamos repetir aqui as indicações literárias. Vou falar menos agora. Eu já expliquei bastante no começo, né? Da nossa aula de hoje. Então, ó, A Semente é a Palavra, na sua segunda edição, livro sobre a nova homilética e a pregação narrativa. Para você que já é ou deseja ser pregador da palavra de Deus, tá bom? Um livro impactante para você impactar pessoas quando prega, usando técnicas de cinema, teatro, linguística também, tudo aplicado ao seu sermão oral narrativo, tá? A Semente, aliás, aqui, ó, Revelações originais do Salmo 23, segredos revelados da Bíblia hebraica, o Salmo 23 inteiro comentado palavra por palavra, versículo por versículo à luz do hebraico bíblico, para você compreender de modo claro, objetivo e muito profundo a mensagem do seu pastor, do pastor do Salmo 23, tá? Aqui também, Proteção Divina no Curso da Vida, o Salmo 91, comentado, ó, direto da língua original hebraica também, palavra por palavra, palavra por palavra, versículo por versículo, direto da Bíblia hebraica, tá? O livro, ó, estonteante também em beleza, em profundidade, em conteúdo para você. E aqui o livro, que é a base dessas nossas aulas,
como eu tenho falado aqui sempre, né? Além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, 420 páginas, aqui, ó, é um tijolaço, né? Ele consegue ficar em pé sozinho aqui na minha mesa, tá bom? É um tijolaço com uma diagramação mais simples, mas ainda assim significativa, e o conteúdo abençoador para a sua vida, tá? Com esse livro aqui, você vai compreender o livro de Jó e vai aprofundar tudo que nós já temos falado aqui, de modo resumido, em nossas aulas aqui. E já estamos chegando na etapa final. Se Deus permitir, na nossa próxima aula, terminamos todo o conteúdo desse meu livro aqui sobre o livro de Jó. Tá legal? Faça contato comigo pelo meu WhatsApp, 021 998 58 5402. 021 998 58 5402. Eu vou mandar para você o link para que você compreenda, né, e conheça todas as minhas obras e também o modo como você pode comprar os meus livros, os meus cursos. Tem livro gratuito também, tem curso gratuito, e você pode, então, ser abençoado com esse material, tanto gratuito quanto também o material pago, para edificar a sua vida e também, quem sabe, né, abençoar o meu ministério também. Tá legal? Muito bem, como o pastor Aderson pediu, nós vamos fazer agora a oração final e vamos estar colocando as nossas vidas na presença do Senhor. Tá legal? Estou até vendo aqui o comentário da nossa irmã Zilmar. Um grande abraço, minha irmã, que Deus te abençoe constantemente. Tá legal? Vamos fazer a oração então. Para te exaltamos pelo privilégio que temos de te adorar, de te agradecer, de colocar, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Colocamos diante de ti, inclusive, o nosso momento de sofrimento. Que haja a bênção, que haja a cura, que haja, ó Pai, completamente a proteção do Senhor para a nossa vida, especialmente se enfrentamos alguma provação, algum teste, o Nisaion, né, conforme é a palavra hebraica que estudamos hoje também, que possamos ser aprovados por ti em testes que, porventura, venhamos a enfrentar. E diante, ó Pai, de todas as circunstâncias ruins, que possamos, em nome de Jesus, mostrar, ó Pai, a nossa fé diante das pessoas que precisam da Tua palavra, diante das pessoas que precisam, ó Pai, do nosso testemunho de fé, para edificação também e salvação até de muitas vidas. Trata conosco, abençoe o pastor Aderson, a igreja de Aracruz, abençoe a família do teu servo, pastor Aderson também, que todos sejamos alvos das tuas bênçãos. Assim colocamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, hoje para todo sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Queremos agradecer então a todos por estar conosco. Depois eu vou pegar aí, irmã Zilmar, o link, né, para poder compartilhar aqui no Moral da Igreja, para que outras irmãs possam também participar do Planescom. Reverendo Davidson, mais uma vez eu quero agradecer o carinho, a atenção que você tem dispensado a nós, compartilhando o conhecimento, aquilo que Deus tem iluminado a sua mente, para escrever livros, para ensinar as pessoas e a nós também. Agradeça também à esposa Márcia, né, pela compreensão, e que Deus possa te abençoar, retribuir 1000 vezes mais, devido à gratidão que há no nosso coração, por tanto carinho, pela consideração e estima que você tem para conosco, tá bom? Obrigado, meu querido. Amados irmãos, estamos encerrando então, né, o nosso estudo de hoje. Fiquem atentos, porque depois eu vou mandar aí algumas informações de como nós iremos proceder no final de ano, uma vez que a gente sempre separa para entrar em recesso. Tá bom? Tenham todos uma bela quarta-feira. Que Deus abençoe. Shalom, shalom, reverendo Davidson também. Shalom, shalom a todos aí.